Olá, galera tricolor! Tudo bem com vocês? Meu nome é George e sejam todos bem-vindos ao canal Conexão de Aço. Canal este, galera, que vem se consolidando aí como o verdadeiro contraponto da bolha que cobre o nosso querido Esporte Clube Bahia. E contraponto por quê, galera? Porque aqui eu não passo pano pra ninguém, não tenho rabo preso com ninguém e tenho um compromisso com você, torcedor do Bahia, inteligente, que tem senso crítico e que não gosta da sujeira para debaixo do tapete. Quer o Bahia lá em cima, sem conversa fiada, com a verdade e nada mais. É assim que a gente tem que ver o Bahia gigante, na realidade e não na fantasia. Bom, galera, dito isso, eu vou pedir para você se inscreva no canal, taca o dedo no like. Se você é do TikTok, taca o dedo no coraçãozinho e ajude o Conexão de Aço a chegar mais longe. Então, galera, se inscreva. Essa é a forma que você tem para ajudar, né, o canal a se desenvolver. Bom, galera, feita essa introdução, deixa eu falar para vocês aqui uma notícia importante, né, que afeta diretamente o nosso tricolor de aço. Acabou de sair a decisão do STJD. E de fato, houve sim, né? Foi consolidada a punição para 3 integrantes aí do nosso esquadrão. Um jogador, um membro da comissão técnica, né? E também um dirigente. Então, Carlos Santoro punido, Rogério Ceni punido e também David Duarte punidos. Então, todos eles punidos. E eu quero ler essa notícia que acabou de sair e discutir um pouquinho com vocês essa situação. Então vamos lá, galera, logo de cara vou colocar o telão para mostrar a notícia aqui que saiu quentinha, né, infelizmente aí para o nosso Esporte Clube Bahia, justamente em função daquela partida contra o Palmeiras, onde se discutiu a falta que poderia ter existido ou não, né, no zagueiro David Duarte. Ele acabou dando uma entrevista infeliz, não só ele também, como também Rogério Ceni, e atitudes, né, do nosso dirigente, no caso o Carlos Santoro, diante do árbitro. Enfim, essa celeuma toda acabou em punição e agora eu vou ler para vocês. E tudo isso, galera, próximo do jogo entre Flamengo e Bahia, pela rodada do Brasileirão 2026. Bom, galera, vamos lá. Vamos direto aqui pro assunto, né? STJD pune David Duarte com 4 jogos de suspensão por críticas à arbitragem. Vamos entender tudo isso para saber se elas foram justas ou não, né? Zagueiro Rogério Ceni e Cadu Santoro recebem ganchos após polêmica contra o Palmeiras. E aqui tá David Duarte justamente na entrevista onde ele acabou soltando algo, né, que não deveria. E aí vamos entender um pouco mais como é que se desenrolou essa decisão do STJD. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, não poupou o Bahia no julgamento realizado nesta quarta-feira, dia 15. A primeira comissão disciplinar puniu o zagueiro David Duarte, o técnico Rogério Ceni e o diretor de futebol Cadu Santoro, devido às críticas e incidentes com a arbitragem após o duelo contra o Palmeiras. A decisão foi tomada de forma unânime e gera um prejuízo técnico imediato para o elenco, especialmente para o setor defensivo, que perde uma peça importante na equipe titular. O caso mais grave foi o de David Duarte, enquadrado no artigo 243-F, por ofensas à honra. O defensor foi punido com 4 jogos de suspensão e multa de R$500. Na ocasião da partida, o zagueiro utilizou o termo roubo, né, entre aspas, para definir a atuação do juiz. Fato que o tribunal considerou como uma infração direta aos membros da equipe de arbitragem. O Bahia ainda pode recorrer da decisão para tentar reduzir a pena ou obter um efeito suspensivo. Bom, galera, agora escutem isso aqui porque vai fazer parte das minhas considerações finais sobre essa punição recebida pelo nosso esquadrão através dos membros aqui já mencionados. Arrependimento e justificativa no julgamento. Durante a audiência, David Duarte tentou se retratar, explicando que as declarações foram dadas no calor do jogo, né, entre aspas, calor do jogo, foi o que foi utilizado por ele, o termo, e que não fazem parte do seu perfil profissional. O zagueiro assumiu o erro na escolha das palavras e pediu desculpas formais pelo ocorrido, na tentativa de sensibilizar os auditores para a pena mínima.
Abre aspas. David Duarte, né? Acabei me equivocando no final da entrevista, estava chateado com a chateação, né? Uma redundância aqui. Na hora de dar a entrevista, acabei me equivocando com as palavras, não sou um jogador dessas declarações, peço desculpas caso tenha chateado alguém, lamento por ter usado aquelas palavras. Fecham aspas. E aqui, galera, segue a situação de Ceni e Santoro. O técnico Rogério Ceni também foi penalizado com um jogo de suspensão, justamente o jogo contra o Flamengo, né? Como o treinador já cumpre automática contra o Flamengo neste domingo por acúmulo de cartões amarelos, ele terá que cumprir este novo gancho em uma partida subsequente, ampliando seu tempo de ausência na área técnica. Já o diretor Cadu Santoro foi punido por 15 dias de suspensão por desrespeito aos membros da arbitragem no túnel de acesso. O departamento jurídico tricolor agora corre contra o tempo para avaliar um possível efeito suspensivo para o defensor. Pronto, galera. Essas foram as manifestações, né, do STJD justificando aí o porquê das punições e de que forma eu enxergo essa história, tá bom? Eu, particularmente, vou contrariar aí uma parte dos geradores de conteúdos do Bahia desmiolados, né, que não tem responsabilidade e que, em vez de falar algo razoável, algo racional, preferem jogar para a torcida, para ganhar like, para ganhar visualizações e para fazer um oba-oba baseado no mundo sem regras, sem leis, baseado no vale tudo, né? No vale tudo. Aí tem aí gerador de conteúdo indignado, né? Puto da vida, dando declarações aí no calor, né? No calor do momento, até meio teatral, né? Mostrando que realmente não tem a menor maturidade para falar sobre assuntos, inclusive que mostra a forma ideal de se comunicar, né, com o seu público. Então, enfim, são geradores de conteúdos teatrais que induzem o torcedor a erro e que só vão entender o que aconteceu no STJD no dia que ele fizer uma bobagem, falar uma bobagem lá no canal dele e, de repente, for pego lá o trecho, ele for processado e aí ser obrigado no seu próprio canal a pedir desculpas, né? Porque ele achou um absurdo a David Duarte ser punido porque usou o termo roubo. Olha o tamanho da loucura dessa gente. Então quer dizer que tá liberado, né? Pode chamar todo mundo de ladrão, pode chamar todo mundo o que quiser, que o país não tem lei, não tem STJD, no caso da parte esportiva, não tem não tem o direito, né? Não tem Código Civil, não tem nada. O Brasil não tem nada. Banda voou, né? Então, pessoal, é importante se ter um certo cuidado antes de transmitir uma informação para justamente não induzir o público a erro. Primeiro ponto que eu quero dizer aqui, que é importante se destacar, a gente sabe que existem sim muitos erros de arbitragem. Só que existem sim, pessoal, muitos erros por profissionais ruins. Não necessariamente porque houve uma maledicência por parte daquele profissional. Há sim casos, né, já comprovados com investigações de Polícia Federal, inclusive de polícia fora também aqui do Brasil, na Europa, que investigam casos de apostas, casos muito bem específicos que podem estabelecer crimes onde agentes dentro do âmbito esportivo agem de forma ilegal para cometer crimes em benefício próprio, ou seja, aí sim são criminosos, existem também. Só que não se pode colocar tudo dentro de um mesmo bojo, tudo dentro de um mesmo caldeirão, sem analisar caso por caso. O caso mesmo do Bahia e Palmeiras foi um caso realmente complicado. Por quê? Eu fui o único canal que cobre o Bahia que sem clubismo algum, porque a proposta do canal é sempre a verdade, eu disse, olha, essa falta aí do jogador do Palmeiras em cima de David Duarte coube interpretação. Por quê? Porque, de fato, o David Duarte é empurrado pelo jogador do Palmeiras, mas Michel Araújo também faz um movimento que pode criar uma interpretação subjetiva.
E de fato, Michel Araújo dá um tranco no jogador do Palmeiras. Então, o juiz, naquele momento, pode sim decidir se de fato houve a falta, que se tivesse marcado falta em David Duarte, também estaria ok, não estaria nada extravagante ou que gerasse uma desconfiança, como também foi cabível ele não marcar nada, porque a ação do jogador do Palmeiras em cima de David Duarte foi ocasionada também por uma ação de um jogador do Bahia. Então vira uma espécie de acidente de trabalho. Essa é uma análise racional, pessoal. Uma análise sem paixões, sem loucuras, sem tentar fazer oba-oba com a torcida, sem tentar ganhar like a partir de maluquices, de insanidades. Então, essa é a forma de a gente raciocinar de forma correta as coisas. Porque do mesmo jeito que supostamente o Bahia foi prejudicado contra o Palmeiras, o próprio Mirassol alega prejuízo quando o Bahia sorriu, quando supostamente foi feita uma falta de Gilberto em um jogador do Mirassol, que, ao meu ver, não foi falta de Gilberto. E eu fui o único a defender aqui que, de fato, não foi falta de Gilberto. A restante da bolha aí diz que foi falta. Os outros usaram os próprios argumentos para justificar, e tudo bem também. Porém, eu fiz uma análise criteriosa e mostrei claramente que a falta não existiu. Gilberto se antecipou e o jogador do Mirassol acabou se jogando justamente para chamar a falta. O juiz não comeu regue e manteve, né, a jogada ativa. E o Bahia fez o gol, ao meu ver, legal. Tempos depois, alguns geradores de conteúdos começaram olha, parece que o que eu disse inicialmente não era isso. Agora imagine, se o próprio gerador de conteúdo, que fala uma coisa e depois fala outra, tem essa dificuldade de determinar qual foi a verdade do lance, imagine um juiz que precisa decidir na hora lances que são de fato difíceis. Então, por isso a importância de se ter responsabilidade. E a verdade, pessoal, é que de David Duarte, ele se desculpou pelo erro que cometeu. Ora, se ele se desculpou, é porque ele assumiu a culpa de ter falado algo a mais. E Rogério Ceni também seguiu a mesma toada, não utilizou o mesmo termo, porque Rogério Ceni é mais esperto, é mais inteligente. Ele apenas sugeriu que houve algo errado. David Duarte foi mais assertivo e teve a maior punição. Já Ceni foi mais maleável nas palavras, mas soou da mesma forma e acabou também sendo punido. Ele aproveitou também, já levou um amarelinho ali no Mirassol, já prevendo a suspensão. E já o Carlos Santoro, galera, o que aconteceu com ele? Ele foi interpelar o juiz do túnel. A pergunta é, ele antes de fazer isso, ele olhou o lance com o devido cuidado? Eu acho que não. E aí foi tentar jogar também para a torcida, para mostrar que é um diretor atuante. Nunca fez isso em 4 anos, mas naquele jogo decidiu fazer para ver se ficava bem com a torcida. E o que eu falei no meu vídeo, né, sobre isso? Cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Porque, na verdade, o que o Bahia tem que fazer é seguir regras rígidas de compliance para garantir que os seus funcionários, seja jogador, seja técnico ou até mesmo dirigente, saibam exatamente como se comportar diante de uma partida, saibam exatamente o que pode e o que não pode falar, como também os membros da direção saibam exatamente como agir caso o Bahia saia em prejuízo em alguma partida. Esse é o caminho. E não o caminho, né, para tentar fazer oba-oba e média com o torcedor do Bahia. Então, galera, não ouçam os irresponsáveis que acham que o país, né, o Brasil, ou seja lá qualquer outro país, não tem lei e que se pode chamar o outro de ladrão e de roubar de forma aberta sem que isso tenha alguma consequência. E em vez do gerador de conteúdo ficar bradando e falando bobagem, que ele leia primeiro o que foi que David Duarte disse. Pediu desculpas. E se pediu desculpas, é porque assume a responsabilidade dos seus atos. Então, deixe de conversa e vamos para a realidade, que ela é muito mais interessante.
Bom, galera, no vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, galera, taca o dedo no like, né? Taca o dedo aí de novo, né? No coraçãozinho no TikTok. Se inscreva no canal e ajude o Conexão de Aço a levar o nosso Bahia pro topo, falando a verdade pra você, torcedor do Bahia. E não conversinha fiada. É o Bahia que tem que melhorar cada vez mais para não ficar dependente de análise subjetiva, seja de quem for. Quanto mais de juiz. Grande abraço, até a próxima. Tchau!